Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém? Não está feliz não, é o frio, né? Vai lá, quantos estão felizes? Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, hoje é um dia muito especial. A ceia para nós... Tá ótimo, meu bem, obrigado. A ceia para nós, ela representa muito mais que somente um sinal, um ato ou uma cerimônia. Ela representa a nossa confissão de fé. Ela talvez seja o ato, o ápice daquilo que nós materializamos no relacionamento com Jesus. Ele disse para nós ceiarmos, sentarmos à mesa junto a Ele, nos dando a oportunidade de sentar à mesa junto a Ele, até que Ele venha novamente. E nós fazemos isso em memória da sua obra, da sua ressurreição, morte e ressurreição, mas não lembrando só do passado, daquilo que aconteceu, porque isso é a Páscoa, não é a ceia do Senhor. Qual que é a diferença da Páscoa, que reflete talvez... Nós usamos como base muitas vezes os mesmos textos, talvez o mesmo episódio em Êxodo, apontando para depois a ceia do Senhor lá na frente. Mas uma diferença que ela é marcante para nós é: a Páscoa nós lembramos daquilo que aconteceu, mas a Páscoa não lembra do futuro. A Páscoa apenas remete à libertação do povo lá do Egito, né? Aquele ato saindo de Faraó. Mas a ceia, além de nos lembrar da morte e ressurreição de Jesus, mas ela é muito mais que isso. Ela reflete o relacionamento, e relacionamento não é passado, ele é presente e futuro. Então, quando nós olhamos para a ceia, nós paramos de somente lembrar daquele homem crucificado, morto e depois ressurreto, e agora eu preciso me atentar todos os dias àquilo que eu estou fazendo com ele. Então, olha que diferença marcante. A Páscoa eu lembro daquilo que aconteceu. A ceia me faz lembrar que todos os dias eu posso me relacionar com aquele que praticou algo que me alcançou com a sua salvação. Isso é muito lindo. E não só o desenvolvimento do relacionamento diário, de sentarmos à mesa. A princípio nós fazemos uma vez por mês, seja no primeiro domingo do mês ou no segundo, mas você pode ceiar todos os dias. E que lindo fosse se a gente tivesse a condição de ceiarmos com o Senhor todos os dias. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos ter uma ceia, uma mesa linda dessa, preparada todos os dias dentro da nossa casa, e todo dia ao amanhecer pudéssemos sentar com a nossa família e repartir o pão antes de qualquer coisa, e repartir o cálice ali com a nossa família, e todos os dias falar: o Senhor é conosco. Senhor, nós estamos sentados à mesa com o Senhor para nos relacionar contigo, esperando, aguardando ansiosamente a tua vinda. Isso seria maravilhoso. Então a ceia ela vai apontar para o tempo presente, relacionamento, e para a sua vinda futura, nunca para o passado. O passado é apenas uma lembrança para saber de onde nós saímos, mas o futuro é sempre uma esperança para onde nós vamos chegar. Amém? Então a nossa vida ela é sempre assim, entenda isso. Quando a Bíblia diz que o nosso passado, os nossos pecados já não são lembrados mais, eles não são lembrados, não vai te gerar uma amnésia espiritual que você não vai se lembrar mais de nada que você fez. Você vai ser lembrado daquilo, só que aquilo não vai te condenar mais. Entenda isso, muda isso na sua vida. Quando eu lembro do meu passado, quando a Bíblia diz que os meus pecados o Senhor já se esqueceu, e eu não posso ficar trazendo meu pecado à tona, Ele não está falando que agora todo mundo apagou a memória de todo mundo, não. Ele está falando dos seus pecados, você não será mais condenado, porque a morte na cruz, a ressurreição de Cristo, te deu abertura para a santificação, e agora você alcança misericórdia através do relacionamento com Jesus. Ele está falando: eu não vou te acusar daquele pecado, se você foi perdoado por Ele. Mas entenda uma coisa, Satanás, quando te for lembrado,
Satanás pode lembrar aquilo e te acusar de quem você era. Mas agora para Jesus é diferente. Ele fala: olha, não é quem você era, é de onde eu te tirei, para você entender onde eu quero te levar. É diferente. Satanás vai olhar para você: você era uma prostituta, você era uma vagabunda, você era um preguiçoso, você era um ladrão, você era um mentiroso. Toda hora acusando a tua mente, o teu coração, para desvalorizar quem você é, desvalorizar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Mas quando Jesus olha para você e aquilo for lembrado, Ele vai olhar para você e falar: eu te tirei do lamaçal do pecado, da profunda treva e escuridão, e eu te levei para a maravilhosa luz. Agora a tua vida é diferente. Aquilo que passou vai servir de testemunho para você pegar audivelmente por onde você for. O Jesus pode te libertar daí, Jesus pode te livrar disso, Jesus pode te tirar daí, porque Ele me tirou um dia também. Então aquilo que era passado serve para testemunho, não mais para acusação. Por isso que nós precisamos a todo dia nos relacionar com Jesus, para que tudo aquilo que venha como acusação na nossa vida, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo aquele mal. E toda vez que me for lembrado daquilo que eu fiz, vai servir para testemunho. Tem hora que vem na memória, né? Pô, né? Jesus amado, né? Misericórdia, de onde o Senhor me tirou. E aí Ele sempre te diz: meu filho, eu te tirei de lá, e você não imagina onde eu quero te colocar. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo 2 Reis, capítulo 10. Segunda Reis, capítulo 10, verso 15. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. O texto diz assim: e Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-lhe e perguntou: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? E Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhes disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Senhor, que a tua palavra seja uma semente, os nossos corações uma terra fértil, que ao cair no nosso coração, Pai, possa produzir frutos, Deus, nas nossas vidas. Fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração, Pai. Deus, quebra de nós todo jugo que não vem do Senhor, Pai, todo fardo que não vem do Senhor, para que tenhamos liberdade de ouvir, não só ouvir, mas praticar aquilo que foi falado aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Esse texto aqui, ele é muito conhecido, talvez a grande maioria de vocês já leu sobre isso. Elias, ele dá uma sentença para a casa de Acabe, para Jezabel, e determina a morte, né? Segundo a palavra do Senhor, a morte de todos da casa de Jezabel, da casa de Acabe.
E Jeú recebe essa palavra, é transmitido para ele essa palavra, e ele dá sequência em toda essa vou chamar de situação, para não chamar de matança, né? E ele vai com a fim de exterminar toda a casa de Acabe e de Jezabel. Depois você vai seguir o texto, vai falar muito de ponto a ponto de como foi feito todo esse proceder. Mas é interessante aqui que Jeú, ele, segundo a sua missão, ele está indo de encontro à casa de Acabe. Mas no meio do caminho ele encontra Jonadab. Jonadab, ele é um peregrino, né? Ele é um homem que não... a sua casa, a sua família, enfim, o seu povo não é um povo de cidade. Eles são peregrinos, né? No meio do deserto. E ele encontra ele no meio do caminho. Só que imagina que um homem indo para uma, vamos dizer, uma chamada guerra, né? Talvez nem possa chamar de guerra, porque se não há resistência, não há guerra. Na verdade foi uma matança, simples assim. E Jonadab chega próximo dele e fala: peraí, o seu coração, olha que interessante, essa sequência faz toda a diferença naquilo que nós vamos trabalhar hoje. O seu coração é sincero para comigo, como o meu é sincero para contigo? E aí ele fala: sim, o meu coração é sincero contigo. Aí ele fala: então estenda a minha mão, me dê sua mão. E aí ele sobe na carruagem junto com Jeú. É interessante aqui nessa história a gente aprender algo que nós podemos levar não só a nível espiritual, a nível a nível de igreja, de liturgia, de culto, a nível de relacionamento com os irmãos, não. Mas é um texto que nós podemos tirar lições grandiosíssimas e de tal valor que pode mudar a nossa história de vida, pode selar no nosso coração todo tipo de frustração nos relacionamentos, pode acabar com a nossa imaturidade nos relacionamentos e pode nos fazer crescer com muita sabedoria naquilo que nós sofremos durante muitos anos. Por quê? Quantos aqui já foram traídos? Não estou falando de relacionamento, de casamento, namoro, não. Mas por amizades, talvez no trabalho, esse tipo de coisa. A grande maioria. Porque às vezes você cria uma expectativa na vida da pessoa e aquela pessoa não consegue suprir a tua expectativa. E nem é por mal, talvez há uma traição inconsciente, porque no teu coração você gerou expectativa e aquela pessoa, por naturalidade dela, não supriu a sua expectativa e o caminho que ela fez é um caminho contrário àquilo que você esperava, e ponto, e está tudo certo. Agora o detalhe é: você cria mais expectativa na vida dos outros, muitas vezes, do que aquela pessoa tem nela mesma. Aprenda isso. Lá na empresa, você está gerenciando uma empresa grande hoje em Sertãozinho. Talvez você vai esperar das pessoas que estão trabalhando muito mais delas do que elas têm expectativa nelas mesmas. Você sabe do potencial, você vai investir no potencial, mas em algum momento você vai entender que ela não tem a expectativa, ela não acredita tanto nela como você acredita nela mesma. E quando você o faz, você pode ficar frustrado, porque você sabe o que ela pode oferecer, você sabe o quanto ela pode crescer, mas a esperança que ela tem nela mesma não supre aquilo que você depositou sobre a vida dela. Está entendendo? Jeú, quando ele fala assim, o teu coração é comigo, por que ele falou isso? Porque o serviço, quando o serviço vem primeiro da aliança, que é a aliança, aquilo vai pedir algo em troca, cedo ou tarde. Quando você tem aliança com alguém, o que ela pode te dar como benefício é segundo plano, porque o coração dela já está aliançado com o seu. E tudo aquilo que acontecer depois disso, a aliança que você confirmou no coração, supera até as frustrações que a caminhada pode promover. Se eu tenho uma aliança com a Ivete, com o Orlando, eu tomo uma aliança tal, que nós colocamos na mesa, o coração, e o coração é aliançado, quando eu errar, a aliança vai superar a frustração do erro.
E aí eu não desisto, por quê? Porque eu não fui atrás do benefício, eu fui atrás do coração. Está entendendo? Por que acontece muito rompimento no meio da caminhada? Porque a grande maioria das vezes nós estamos sujeitos àquilo que a pessoa tem a oferecer ou aquilo que nós temos a oferecer. E quando é cessado o serviço, não tem coração. E aí você é descartado como se fosse nada, um simples número. Quanto você já se doou pela empresa que você trabalha? Quanto você já entregou a sua vida? Você talvez até deixou muitas vezes a tua família de lado para entregar a tua vida, o teu trabalho, o teu serviço, os teus dons, os teus talentos, e você deu de tudo. E enquanto você estava dando, você era alguém. Quando você falou, poxa, agora eu preciso de um tempo para mim. E aí o que acontece? Te coloca de lado e coloca outro para suprir. Por quê? Porque eu tinha as mãos, tinha o serviço, tinha o trabalho, tinha os benefícios. Mas a grande maioria das pessoas não está interessado no seu coração. Por isso que quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu quero ir lá para te ajudar. Eu falo quase que igual Pedro, né? Afasta-te de mim, né? Sabe por quê? Todo mundo que quer ajudar, quer alguma coisa em troca depois. E quando você não tem para dar em troca aquilo que ela espera que você dê, o que acontece? Você vai ser traído. Está entendendo ou não? Então quando alguém fala para mim, Marco, pastor, eu quero ir lá para te ajudar. Eu falo, eu não preciso de ajuda. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus precisa de um coração sincero entregue no altar. Olha que diferente. E quando você deposita o teu coração no altar, aí Deus começa a te usar. Aí o que acontece? Você começa a fazer por amor, porque você entregou sua vida não é mais sua, você está fazendo por amor. Meu coração foi entregue no altar. O que acontecer depois disso, pouco importa, porque a minha entrega é para com Deus, não é para com o homem. Mas quando eu me disponho a ajudar, eu não estou fazendo nada para Deus, eu estou fazendo para o homem. Mas o homem não vê como Deus vê. O homem vê o exterior, aquilo que você pode promover, mas Deus vê o interior, vê a intenção do teu coração. Olha que interessante. A gente tem uma tendência natural e religiosa de olhar para Jesus como se fosse um andarilho. Tenta puxar na tua mente rapidinho. A primeira coisa, a primeira figura que vem na tua mente é de um homem sofrido, um andarilho perdido no deserto, que vai parecendo o Forrest Gump, né? Ele vai correndo e todo mundo começa a correr atrás dele, já tem uma multidão atrás dele, chega lá na frente e fala, pô, agora vão todo mundo voltar, né? Aquele filme é maravilhoso. Mas a gente olha para Jesus na figura de um andarilho, de um peregrino, de um pedinte. É verdade. Pode falar que não, mas a religião que foi impregnada no nosso coração nos ensinou dessa maneira, que ele é um magrinho, sofrido, tadinho, que precisava de um menininho levantar lá, Jesus, eu tenho 2 peixinhos aqui, vão repartir? Às vezes dá, né? Come um pedacinho, outro aqui. Mas é interessante que a reconhecimento da ação de Davi, quando ele vai diante da eira e fala, eu preciso oferecer um sacrifício a Deus. E aí o dono da fazenda chega, pega tudo que você quer aqui, pelo amor de Deus, leva tudo, leva carruagem, leva boi, vai sacrificar, leva tudo que você quiser, mas tira esse anjo daqui de cima, diante de uma sentença de morte. Olha o coração de Davi, para vocês entenderem onde eu quero chegar. O coração de Davi estava no quê? Talvez aquilo que eu entregar, a intenção do meu coração, eu entregar uma oferta que produz uma intenção do meu coração, talvez eu aplaque a ira do Senhor. Agora faz um paralelo. Toda vez que um profeta entrava diante de uma cidade, era anunciado que um profeta ia chegar numa cidade, sabe o que acontecia? Corria um mensageiro para dentro da cidade, o profeta está chegando.
Só que não era só um homem ilustre que estava chegando, ou um homem trazendo uma mensagem, não estava chegando Billy Graham naquela cidade, não. Estava chegando um homem para dar uma sentença, ou uma sentença de bênção, ou uma sentença de morte, de destruição. Talvez o profeta chegava, o Senhor vai honrar, vai trazer prosperidade a essa cidade, vai enaltecer os muros dessa cidade e tal. Ou talvez, na grande maioria das vezes, o profeta chegava, essa cidade vai ser ruína, não vai sobrar pedra sobre pedra, aquela coisa toda. Então, a despeito daquilo que Davi fez, o povo se mobilizava, levantava uma oferta e depositava aos pés do profeta, porque talvez aquela oferta aplacaria a ira do Senhor, porque eles não sabiam qual que era a sentença, porque o profeta, gente, entende isso? Quando o profeta se levanta, ele vai dar uma sentença na tua vida. Quando ele falar assim diz o Senhor, acredite, ou vai vir uma bênção sobre a tua vida maravilhosa, ou vai vir chumbo. E quando o profeta chegava, ele tinha que anunciar uma sentença. Então o povo corria, juntava tesouros, dinheiro, valor, colocava aos pés do profeta. Para que, se a sentença fosse de morte e destruição, talvez, a despeito daquilo que Davi fez, eles entendiam, talvez aplaque a ira do Senhor. Agora vamos lá. Quando os discípulos olham para Jesus, e Jesus vai ali antes da ceia, fala, quem dizem que eu sou? O que eles respondem? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é, Moisés, Abraão, Eliseu. Eles se referem a uma coisa, eles dizem que o Senhor é um profeta. Aí Jesus alerta ele, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta, tu és o Cristo. Mas até então toda a sociedade, todos os seguidores acreditavam que ele era o quê? Um profeta. Só que lembra daquilo que eu estou falando, quando o profeta chegava, eles corriam oferecer, porque talvez a intenção do coração do povo aplacaria a ira do Senhor diante de uma sentença. Então, quando Jesus chegava, se ele era considerado um profeta, o que acontecia? Eles depositavam a serviço de Jesus. Agora, a diferença do coração, ele tinha acesso, mas ele não desfrutava. Por isso que a imagem que a gente tem é de um peregrino, um andarilho. Porque alguém pode ter acesso a tudo que você pode dar, mas não desfrutar daquilo que você pode dar. Porque ele estava preocupado não aquilo que você podia dar, mas o coração que você entregava. Está entendendo qual que é a diferença? Então quando Jesus, simples de tudo, né? Se Jesus tinha um tesoureiro, ninguém tem tesoureiro para ficar jogando baralho, né? É alguém para cuidar daquele dinheiro que foi depositado aos pés dele. Então Judas era o seu tesoureiro. Então entenda a intenção do coração. Olha só, o coração, ele fala de aliança, ele fala de amor, de intenção reta. As mãos, ela fala de serviço, de benefícios. E um coração aliançado, ele vale muito mais do que um exército grande e numeroso. O que vale mais, uma igreja com 5, 10 mil pessoas ou uma igreja com 50 pessoas aliançadas, com o mesmo propósito, com o coração alinhado, que uma olha para a outra e fala, eu te amo, com um olhar sincero, estende as mãos, mas não é uma mão para receber, é uma mão disposta a dar, segundo a necessidade do outro, disposta a servir, disposta a estar na casa do Senhor, não porque a casa precisa, não, mas porque eu amo fazer, porque é para Deus. O que vale mais? Um grande exército à sua disposição ou um coração fechado contigo? Quem tem aliança não descarta a história. Deus usa um coração sincero antes das mãos capacitadas, porque um coração corrompido, as suas mãos elas são traiçoeiras. Olha só. Entenda o que eu estou te falando. As palavras que eu lanço não são as mesmas que você recebe. Depende do teu coração. Olha aqui, isso é muito forte. As palavras que saem da minha boca não são as mesmas
que você recebe. Depende do teu coração, se o teu coração está comigo ou não. Porque todo aquele que está prestes a te trair, ele demonstra aliança, mas ele caminha às margens daquilo que você está fazendo. Todos os discípulos. Mas a Bíblia vai falar, e Pedro o seguia de onde? De longe. Tem muita gente assistindo o que você está fazendo, assistindo o que Deus está fazendo na tua vida, demonstra aliança com você, mas de fato não está com você, está pronto para te negar. Sabe por quê? Porque a intenção do coração, ela muda a intenção daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Alguém com um coração que já não é mais ligado ao seu, não é aliançado com você, até aquilo que é benefício, até aquilo que é bênção, até aquilo que eu faço de positivo soa como agressivo nos ouvidos dele, porque o coração dele já não é mais aliançado com o meu. E quando toca-se a trombeta, Pedro nega. E quando se toca novamente, Pedro nega. E toca mais uma vez, o Pedro nega. E Jesus olha fitamente aos olhos de Pedro. Já viu quando o olhar diz mais que muitas palavras? Você imagina aquele olhar. Meu Deus do céu. Mas é interessante que eu posso sentir que aquele olhar não era um olhar de condenação. Era um olhar de misericórdia. Falando, Pedro, o teu coração, ele se corrompeu, mas eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Eu ainda te amo. Às vezes as nossas ações, elas não nos levam a caminhar às margens daquilo que está acontecendo. Por algum momento criou-se um sentimento averso àquilo e, gente, de verdade, nós não somos super-heróis para determinar o dia de amanhã ou aquilo que nós fazemos, nossos sentimentos. Nós estamos sujeitos, né? O coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Às vezes a intenção do nosso coração, a gente está cheio de boas intenções, mas muitas vezes um sentimento brota. Talvez uma inveja, talvez um desejo, talvez um sentimento que não é legal. Nós somos seres humanos, poxa vida. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é cíclica, né, amor? Ela tem dia que você está lá em cima, você está parando bala com o peito. Pode vir diabo, pode vir capeta que for, Deus te abençoe. Pode vir quem que for, palavra maldita que for, pode se levantar uma legião do inferno e vir contra você, que você está pronto para parar aquilo. Mas tem dia que você está mal, que apenas uma palavra é suficiente para destruir a tua vida. E nesses momentos é que vai falar mais alto a aliança que você tem para com aquele que talvez criou-se a pedrinha no meio do caminho. Nós estamos iniciando uma obra. Temos 3 meses aqui. Vai chegar momentos, às vezes a gente senta em reunião e falamos sempre, né? Vai chegar momentos que nós vamos pisar na bola. É natural, eu sou um homem. Tem dia que está maravilhoso. Mas tem dia que realmente, né? Deu ruim. Vou fazer o quê? Irmão Sérgio? Tem dia que deu errado. E só que nesses dias, sabe o que vai acontecer? É o olhar de Jesus. Pô, você errou comigo. Mas eu te amo. E isso não vai mudar aquilo que eu sinto por você. Porque o meu coração é contigo. Aleluia. Deus abençoe, amor. O meu coração é contigo. Por isso, nós precisamos sondar aquilo que nós estamos sentindo, para saber se de fato o seu coração é comigo, se o teu coração é com o Senhor, ou se nos últimos tempos você está caminhando às margens daquilo que está acontecendo, observando. Se é esse momento, amém. Mas volte lá aos pés da cruz. Faça como João. Se eu morrer aqui, eu já entreguei minha vida. Eu estou aos pés da cruz contigo, Jesus. Eles te perseguiram, estão te crucificando e possivelmente eu posso até ser crucificado aqui contigo, mas nada mais importa, porque eu quero estar contigo em todos os momentos da minha vida. Fecha os teus olhos. Eu quero estar contigo, mesmo no meio da crucificação, onde você está sendo perseguido, eu estou contigo. A intenção do coração, querido,
O coração com que você adora, o coração com que você oferta, o coração com que você ministra, muda tudo. A carga que está sobre as suas palavras. Talvez você precise exortar um filho, mas o amor com que você exorta muda tudo. Talvez as suas palavras, elas podem ser até duras. O sábio dizia assim: eu procurei palavras agradáveis, mas não encontrei, só disse palavras de verdade. Talvez a sua palavra, ela pode ser até dura diante de uma exortação, mas se ela for carregada de uma intenção de amor, ela vai ser bem recebida. Mas se no teu coração você está caminhando às margens daquilo que está acontecendo, acredite, é momento de você olhar para a cruz de Cristo, a obra, olhar para esse momento, para esse dia de hoje e falar: Jesus, eu não tenho outro bem além de Ti. Diante de um sermão pesado, cansativo, os discípulos diziam: Jesus, vamos liberar a multidão, eles estão cansados, com fome. Aí Jesus disse: libera a multidão. E vocês, estão cansados? Vão também. Às vezes a gente está cansado de tantas coisas que estão acontecendo na nossa vida, e Jesus fala: pode ir, está cansado de ouvir, o sermão está difícil, está cansado de servir a Deus, está cansado, pode ir, fica à vontade, vai. Mas um se levanta e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós podemos subir no mais alto dos montes, ali o Senhor estará, no mais profundo dos vales, ali o Senhor também está. Eu posso tentar correr, mas o Senhor alcança. O Senhor é o Senhor da fazenda, que deixa as 99, mas vai em busca daquela ovelha perdida. O Senhor me alcança quando eu resisti. O Senhor me alcançou quando eu neguei. O Senhor me buscou quando eu estava fugindo. O Senhor me livrou quando eu não queria ser liberto. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Quando você estiver desesperado dentro da tua casa, quando você estiver aflito, a tua família aflita, o teu casamento aflito, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta atrás de você e aprenda essa lição. Às vezes, o que mais importa é o silêncio, você fechar a sua boca. Tem momentos que Jesus olha para você e fala: cala, deixa agora eu falar, deixa eu fazer. Você entra dentro do teu quarto e fecha os teus olhos, e Ele vai te visitando, Ele vai falando: filho amado, filha amada, eu te amo. Eu te amo. Às vezes as muitas palavras não expressam o desejo, a necessidade do coração. Não expressam a necessidade do coração, elas expressam o desejo. Por isso que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E Ele faz a oração verdadeira, porque a gente não sabe orar como convém orar. Porque a nossa oração, ela é segundo o desejo da nossa vida, não segundo a nossa necessidade. E aí você entra no teu quarto, você fala, e nada acontece. Por quê? Porque Ele está falando: eu preciso que você me ouça, não fale. Eu sei o que você precisa, eu sei da tua necessidade, eu sei de tudo isso. Mas eu quero que você abra os seus ouvidos e ouça aquilo que eu estou querendo falar com você. Ele sabe. E eu não estou anulando a oração da sua necessidade, eu não estou anulando a oração pela enfermidade, eu não estou anulando a oração pela libertação, eu estou validando na tua vida o relacionamento, quando você se cala para ouvir o que o outro tem a dizer. E aí você fecha a sua boca, e quando você fecha a sua boca, o seu coração se abre. Meu Deus,
Os seus ouvidos só se abrem a ouvir, de fato, quando a sua boca se cala. Quando Paulo tinha muito a dizer, tinha muito sentimento ruim no coração, tinha muita amargura, muito ódio. Vem uma luz tão forte como a luz do meio-dia e cega ele cai do cavalo. Por um motivo, não é por aquilo que você está vendo. Tem momentos que é necessário que você se cale, feche os teus olhos às circunstâncias à sua volta, feche os teus ouvidos às palavras à sua volta e rasga o teu coração diante de Deus e diz: fala, Deus, que o teu servo te ouve. Fala, Jesus, eu preciso te ouvir, não pela minha necessidade, não por aquilo que eu desejo, mas por aquilo que eu preciso, e o Senhor sabe do que eu preciso, sabe do meu coração, a intenção. Essa é a grande verdade, essa é a beleza do amor que nós temos com Jesus. O teu coração é sincero para comigo, como o meu coração é sincero para com o seu? Sim. Então dê tua mão, vamos caminhar junto. Aprenda a caminhar com pessoas que são aliançadas com você, que no olhar representa a sinceridade da alma, que quando você olha no olho, você tem a liberdade de falar e ouvir aquilo que é verdade. Os tapinhas nas costas, os abraços muitas vezes nos levam à ruína da traição. Mas o coração sincero nos faz caminhar não mais sozinho, mas caminhar com alguém que de fato nós amamos e aliançamos e conseguimos exercer misericórdia, assim como que Jesus fez para conosco. Em nome de Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios. Pessoal que vai servir a ceia, pode vir para cá, por favor. Amém? Vou fazer o seguinte, se coloque de pé quem vai ceiar, tá? Isso. Amém? Amém. Eu vou ler o texto para vocês, depois a gente vai orar, servir a ceia, ok? E vocês me aguardem, ok? Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Vamos do verso... Isso, vamos daqui. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem, existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário para que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos diante de vocês. Quando se reúnem, vocês estão se reunindo não para ceia, mas para um banquete. Eu vou lá para o verso 23. Aí ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, ele foi ensinado como proceder, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, depois de ter comido o pão, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode servir a ceia, segure ela, tá bom? Com muito carinho. Você que consegue, com muito cuidado, pegue o pão numa mão e o cálice na outra, ok? Com muito cuidado, que ao abrir ele pode cair. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida, Jesus, enche o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que preparas para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Segura o teu pão. Seguiu, tem alguém que falta pegar? O Douglas, depois a Daya ceia com você. Agia as meninas. Agita aqui. Amém. Segura o teu pão. Primeira coisa que você vai caminhar dessa forma. Existe uma direção. Existe uma liturgia, se eu posso chamar assim. Existe um proceder. Tem coisas na Bíblia, nós conversamos, eu e o João estavam conversando esses dias, e uma coisa que ele falou que foi muito interessante, ele disse assim: nos princípios da fé, os fundamentos da fé, não há divergência. Não cabe margem para a gente achar um monte de interpretação. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode falar para mim, pastor, mas se eu estivesse numa ilha deserta e só tivesse coco, eu poderia fazer a ceia? Eu ia falar para você, meu irmão, acredite. Se Deus fosse promover uma ceia para você, Ele ia fazer brotar uma parreira de uva, ia fazer surgir, Ele é maravilhoso, um pão sem fermento. Não queira você fazer uma ceia com um copo de Coca-Cola e uma bolacha ou um x-tudinho na sua casa, não. Porque isso aqui é mais do que apenas uma cerimônia. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: assim como eu recebi. Paulo não teve contato com Jesus, mas ele fala, assim como eu recebi do Senhor. Se Paulo subiu aos céus, ou Jesus falou com ele em sonho, ou por meio de revelação, e ensinou, é assim que faz, por que que eu, mero mortal, tenho que ajustar? Está entendendo ou não? Segura o teu pão. Ele diz assim: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Eu vou te dar um minutinho antes de você comer do pão. Coloque a tua vida diante de Deus. Coloque diante do Senhor, buscando a misericórdia de Deus, santificando a nossa vida, em nome de Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa os pecados da Que minha família, nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Coma do pão, em nome de Jesus. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Pegue o teu cálice. Abra ele com muito cuidado. Segure o teu cálice na mão. Senhor, nós apresentamos esse cálice diante do Senhor, Pai. Deus, o pão simboliza a tua carne. Esse cálice simboliza o teu sangue, Pai. Deus, que profeticamente, Deus, esse sangue flua em nossas vidas, limpando, nos lavando, Senhor, de todo mal, todo pecado, toda imundícia da carne, Deus, todo desejo que não provém do Senhor. Nos limpa, Senhor, nos livra, nos lava por inteiro, Pai. O desejo do nosso coração é ser santificado todos os dias, Pai. A cada dia poder melhorar, a cada dia poder vencer as lutas internas na mente que nós temos, Pai. E nós ceiamos, Senhor, sabendo, tendo a certeza de que aquilo que o Senhor promoveu é capaz de nos justificar, Pai, diante do inimigo. É capaz de nos tirar do lamaçal do pecado, de lavar a nossa vida, de nos restaurar, de nos purificar. Oh Deus, é capaz de sarar as nossas feridas, as enfermidades que nos acometem. O teu sangue, Pai, é capaz de lavar até a nossa mente. Flui em nós, Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. E depois de ter comido, de ter ceado, semelhantemente ele pegou o cálice. Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Beba do cálice. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos, livre. Deus, nós te Eu sou livre. Nós te adoramos.
além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, cante essa canção. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, diga: eu sou livre, eu sou livre. Bate a mão assim no seu peito. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.